Do Maná do Céu para você. Boa tarde. O Maná de hoje, a escolha. Eu vou estar lendo lá em 2 Crônicas 2:9. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? 2. Fala, Salomão faz aliança com Irão. Mas eu vou ler no versículo 9. Para que me prepare muita madeira, porque a casa que edificarei há de ser grande e maravilhosa. Quando hoje, o Senhor me falou sobre a escolha, quando fala a escolha, as escolhas, ele não, a escolha. Por quê? A provisão de hoje é ele dizendo a escolha, tipo, você escolhe. Quando fala da a escolha, é de a gente escolher se a gente quer Jesus ou não, a nos direcionar nesse dia. Porque quando ele me leva a ler sobre Salomão faz aliança com Irão, primeiro, a escolha. Primeiro eu escolho Jesus para continuar direcionando a minha vida, Pedindo pro Espírito Santo me guiar. Aí, quando fala de Salomão, ou seja, Salomão foi a pessoa que pediu sabedoria para Deus. Porque para ele fazer o propósito dele, ele pediu sabedoria. Ele não pediu outra coisa, ele pediu sabedoria. Por isso que ele é o homem mais sábio. Então, o Senhor já está falando o que a gente precisa. Você escolhe primeiro, se você quer que ele direciona. O Espírito Santo, se quer que o Espírito Santo controle a vida, a nossa vida. Aí ele fala, o que você vai precisar? Aí eu pedi o quê? Sabedoria. Aí qual que é o outro? Lembra que a gente está vivendo um processo aqui na Terra. Todo propósito há um processo. Cada dia você vai vivendo um pouquinho mais com o Senhor, até ir para a eternidade. E quando fala de que Salomão faz uma aliança com Irão, ou seja, aqui o Senhor já está falando da gente, para a gente ver quem é a aliança que a gente está fazendo, qual é a aliança que a gente está fazendo, com quem a gente está tendo compromisso. Se é com pessoas que estão no mesmo caminho, pessoas que estão buscando agradar Jesus, ou as pessoas que querem falar de Jesus, mas querem fazer as próprias escolhas. Porque para a gente deixar Jesus nos direcionar, o Espírito Santo, a gente tem que aceitar o que ele vai preparar para a gente. Aí não é mais as nossas escolhas. É ele que vai colocar ele vai trazer o que a gente precisa viver nesse dia para cumprir o propósito dele. Então não é por isso que a hora que eu falei as escolhas, ele falou, não, a escolha. Tipo assim, você escolhe se eu quero que ele me guie ou não. Mas ele vai falando tudo pra gente. Tipo, o que a gente precisa? Para pedir sabedoria. Porque a gente não consegue fazer sozinho. Aqui já mostra a dependência. Salomão, por ele ser sábio, tudo, ele fez o quê? Primeira coisa, quando o Senhor estava edificando a vida dele, porque quando fala de edificar uma casa, primeiro o Senhor edifica a nossa casa, que é a nossa vida, para o Espírito Santo morar. Então Salomão, quando ele podia pedir qualquer coisa, ele pediu sabedoria, porque depois o Senhor ia usar ele, Ele foi o grande rei, para ele ter sabedoria, para ele saber cuidar, para ele reinar, tudo. O que ele precisava? Sabedoria. Então ele pediu sabedoria, porque isso daí mostra a parte da gente ser humilde, da gente depender de Deus e reconhecer que sozinho a gente não consegue fazer nada. Só que aí, mesmo ele sendo sábio, ele fez uma aliança, ele não fez sozinho. Ele poderia falar, eu sou bom, eu sei, eu entendo, Não, ele fez uma aliança, ou seja, aqui mostra a gente depender de outros também, de outras pessoas. Só que a gente tem que saber quem a gente vai fazer aliança, com quem a gente está fazendo aliança, com quem a gente está tendo compromisso. Porque se a gente tiver compromisso com quem está agradando o inimigo, naturalmente ele vai levar a gente a fazer o que ele quer também. Por quê? É aquela palavrinha de nada a ver. Ai, você tá muito bitolada. Ai, agora tudo é Jesus, agora quer dar uma de santinha agora, Entende? Eu não sou perfeita, mas eu andando com Jesus, eu posso escolher as pessoas que andam com ele também. Que ele vai colocar as pessoas que ele coloca. Só que a gente tem que saber por quê. Com quem a gente faz aliança, se a gente fizer aliança com quem tem aliança com Jesus, ele vai cada dia levar a gente a caminhar junto no mesmo propósito. Porque é onde aquele que também às vezes vai te corrigir, vai falar coisa talvez que você não queira ouvir, mas é crescimento.
Não é aqueles que vai falar, não, tá tudo certinho, que coisa linda, que vai só te elogiar. Não, vai ter as pessoas que vão falar as coisas e você vai ver se é boca de Deus ou não. Você vai ter discernimento, porque pessoas que estão caminhando com Jesus, eles estão no mesmo propósito. Entende? Então, aqui quando fala da aliança, do compromisso, isso daqui é pra gente, assim, nesse dia de hoje, o Senhor falando comigo. A escolha, você escolhe se você quer que eu te direcione, que eu continue te guiando. Aí ele fala, qual que é o outro passo? Pede sabedoria, você não sabe como conduzir o dia de hoje? Pede sabedoria. Salomão pediu e ele deu. Qual que é o outro passo? Faz aliança com quem tem aliança comigo, viu? Tipo assim, já tá mostrando aqui. Porque quando fala ali no 9, que fala preparem muita madeira, ou seja, para me preparar muita madeira. Quando ele fala isso, ele está pedindo para as pessoas que também estão na mesma caminhada com Jesus. Porque a falar de preparação, trazendo para a nossa vida espiritual, o que é preparação? É pessoas que oram, é pessoas que têm intimidade com Deus. Como que tem intimidade? Tem a vida com Deus, que busca as coisas de Deus, que quer saber mais de Deus, que tem vida que busca santificar, que quer cada dia estar melhor com Deus, que reconhece que depende de Deus. Isso são pessoas que estão sendo preparadas, porque quando ele fala prepara muita madeira, para a pessoa preparar, e ele fala é muita, não é pouca não. A madeira fala de algo assim, né, eu lembrando assim, o que a madeira nos traz? Lembra de Jesus Cristo, ele foi carpinteiro, e através da madeira fazia muitas coisas, mas a madeira, olhando ela em si, ela é uma coisa rústica, né? Às vezes a gente nem dá nada, mas depois que faz um móvel com ela, como ela se torna bonita, né? É uma coisa simples, mas se torna bonito, né? Depois, e outra, tem muitas madeiras que se a gente lembrar que essa madeira aí veio daquela árvore e tal, aquela árvore que, nossa, aquela árvore grandona, bonita, não é assim? Então, só que quando ele fala que pede muita madeira, e quando ele fala muita madeira, é que ele vai precisar de bastante pessoas, ou seja, Deus coloca, quando a gente vai fazer algo para Jesus, a gente não faz sozinha, só que a gente não vai fazer com quem está servindo o inimigo, não. Porque aquela pessoa que está servindo o inimigo, naturalmente, ela vai fazer coisa ali, ela vai ser usada pelo inimigo para estragar o que Deus está fazendo. Então, quando fala de edificar, é de construir algo. E para a gente construir, nós temos que construir alguém que está com a mesma aliança, que tem aliança com Jesus, porque aí ele vai estar no mesmo propósito, porque quando, né, Salomão fala aqui que ele vai edificar algo grande e maravilhoso, não vai ser coisa de qualquer jeito, porque Jesus, o que ele faz na vida nossa é coisa grandiosa, ele não faz qualquer coisa. E para se tornar maravilhoso, tem que ser algo assim que a gente vai fazer com melhor, vai falar assim, não, eu preciso pegar a melhor madeira, entende? E isso daí fala do que? A nossa busca mais com Deus, porque para você construir algo grandioso e maravilhoso, você tem que ter uma intimidade muito com o Senhor. Até porque orei hoje, vou construir algo para Jesus. Não é assim as coisas. Quando fala de preparar, a gente tem que se preparar. Porque até quando Jesus leva a gente para edificar algo, construir algo, é porque ele já fez a nossa vida. E quando ele fala, né, Salomão fala que de preparar, é tipo chamando outras pessoas que também viveu o mesmo processo. Mas cada um... Salomão tinha sabedoria e ele pede para as pessoas trazer a madeira. Tem aqueles que são as pessoas que entendem de cortar madeira, que são preparadas para cortar madeira, ou seja, cada um no seu propósito, mas todos no mesmo projeto, que é o projeto de Jesus. Lembra? É um projeto só, mas cada um com um propósito. Então, quando mostra da comunhão, porque depois quando Jesus faz na vida da gente, através da gente ele vai fazer outros, né? Vai moldar outros, vai usar a gente para ajudar outras pessoas a também deixar Jesus trabalhar na vida dela, fazer na vida dela. O que vai acontecer? Jesus vai pôr outras pessoas para a gente não ser sozinha, para não dizer, foi eu. Por isso que a glória não é sobre nós, a glória é sobre Jesus. Aí, né, lembrando aqui do meu testemunho, quando Jesus fez na minha vida, depois ele falou, agora você vai compartilhar. Eu não consigo, olhando, né, ontem estava vendo, já está quase 3.000 visualizações, eu não consigo sozinha. Tem muitas pessoas que estão compartilhando aí que eu não conheço. Então, não é sozinha. Tá todo mundo tá trazendo as madeiras, né? Então, não é sozinha. Jesus fez em mim, até porque não é sobre eu. E o que está mostrando através desse vídeo? A glória de Jesus, porque o que eu estou falando aqui é de Jesus, o que ele fez na minha vida. Eu estou contando o que ele fez na minha vida e o que ele tem falado para eu fazer é o quê? Só compartilhar o que ele tem me entregue todo dia. Que como hoje ele falou, a escolha, ele está dizendo para mim,
A escolha, tipo, você continua me escolhendo? Porque eu posso querer fazer as minhas escolhas. Mas aí é as minhas escolhas. Mas ele tá falando, ele é tão amoroso e bondoso que ele deixa a gente escolher. Todos os dias ele fala a escolha, porque hoje ele falou pra mim a escolha. Todo dia eu falo, Senhor, eu quero servir, eu sou do Senhor agora, eu não sou mais de ninguém, agora eu sou de Jesus, totalmente sua. E ele falou hoje pra mim, a escolha. Eu falei, eu te escolho, Jesus. Por que ele tá fazendo isso? Porque ele quer que a gente não fique com ele por falar, eu tô por... Não, ele deixa a gente ficar à vontade, a gente faz as nossas escolhas. Só que quando a gente fala, quando ele fala a escolha, é só ele. É ele que vai levar a gente a viver ao propósito, ele vai trazer tudo. Porque quando o Salomão tá falando aqui, ele só tá falando o que ele precisa. É quando a gente tá vivendo no dia de hoje e algo a gente vai... viver, que é sobre quando a gente fala que a gente escolhe Jesus e deixa ele nos guiar, a gente vai se deparar com situações que às vezes a gente vai precisar para edificar algo, a gente vai estar edificando a nossa vida e também cumprindo o propósito do Senhor. O que vai acontecer? A gente vai precisar, e aí a gente vai, Senhor, eu preciso disso. Como que a gente fala? Dependendo do Senhor, porque quando ele fala aqui, para me prepararem, ou seja, ele está pedindo. Então, aí mostra também uma dependência da gente falar com Deus, ou seja, o tempo todo a gente vai estar dependendo do Senhor. E a gente não vai fazer escolha nenhuma. Lembra da oração? Seja feita a tua vontade, ou seja, vai ser feita a vontade do Senhor. Tudo que ele nos entregar e tudo que a gente precisar, a gente vai depender dele. E quando ele fala aqui, né, que ele vai edificar, ele vai construir algo. Porque o Senhor edifica a nossa vida, a nossa casa, que é a nossa vida, para o Espírito Santo morar. Depois, através da gente, ele vai falar, ó, agora você já aprendeu, agora eu vou colocar você para também edificar outra casa. Aí é onde ele vai te usar, só que ele vai... A gente não vai fazer sozinha, a gente vai depender dele, porque ele já tá falando aqui, ó, o que a gente precisa? Salomão, ele teve sabedoria, mas ó, a gente precisa de sabedoria pro dia de hoje, a gente precisa saber com quem a gente tá fazendo aliança, se é com quem tá levando a gente pra estar mais perto de Jesus, ou é pessoas que estão, nada a ver, isso daí é demais também, né? Jesus também não é assim, né? Não, é pessoas que vai falar para você, vai mostrar, falar, olha, na Bíblia diz isso, isso, isso. Você quer agradar Jesus? Ó, vamos agradar Jesus? Ó, esse jeito aí não dá, não. Não podemos dar jeitinho, não. Com Jesus não existe jeitinho, não. Com Jesus não existe esse negócio de mentirinha santa. Mentirinha santa. Não tem nada a ver. Isso é uma mentirinha. Nossa, não, com Jesus não tem isso. Vai ter aquela... Então, a pessoa que você vai fazer aliança, ela vai estar sempre te levando a ficar no caminho com Jesus. Entende? A escolha. Nós fizemos a escolha hoje. Nós deixamos Jesus estar na direção hoje. Então, vamos ficar na linha. Nós não podemos fazer escolha nenhuma. Nós não podemos olhar nem para a direita e nem para a esquerda. É olhar para Jesus. O que ele direcionar nesse dia, a gente tem que depender dele. E quando ele fala aqui de maravilhoso, né? Algo grandioso que o Senhor faz nas nossas vidas, e é maravilhoso, por quê? Porque é maravilhoso porque não é sobre a gente, não é sobre coisas, não é sobre pessoas, não, é sobre Jesus. Você vai olhar e vai falar, nossa, isso é Deus quem faz, porque é algo maravilhoso, não é coisa assim que você vai falar, e mais, né, o que Jesus faz nas nossas vidas é grandioso. Então, tudo que Jesus faz é grande, ele é grande, então ele faz algo grande. E maravilhoso, por quê? Porque a glória dele é glorioso, é inexplicável, não tem como a gente querer explicar, é coisa que só Jesus faz. É assim que ele vai nos usar nesse dia, se a gente fazer a escolha, que é ele. E eu escolho ele, e você? Então eu vou fazer uma oração agora, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Jesus, por esse maná, e eu continuo te escolhendo. Eu quero viver o teu propósito, fazer a tua vontade, que o Senhor cada dia venha me dar sabedoria para viver cada dia, Pai. E que eu possa continuar fazendo aliança, que sejam os seus amigos, os que têm aliança contigo, Pai. Somente os que têm aliança contigo, Pai. Essa é a minha oração, Senhor. E aqui, Senhor, eu quero incluir, Senhor, cada um que parar nesse vídeo, que possa também te escolher, Pai. Esse é meu desejo, que cada um te escolha, que peça sabedoria para viver o dia, Pai, que faça aliança somente com os que têm
em aliança com o Senhor, que nós possamos ser cada dia mais uma família, Pai, cada dia mais, ó Pai, uma família grande, Pai, porque aí o Senhor fará coisas grandes e maravilhosas, e sabemos, ó Pai, que será o seu nome engrandecido, toda a glória vai ser para Ti, Pai, e nós cada dia vamos contemplar e caminhando com o Senhor, Pai, sabendo que cada dia mais nós vamos estar crescendo junto, sendo lapidados, mas com um propósito, Pai, vivendo o Teu propósito, Pai, vivendo cada dia, Pai, a caminhar junto, a rumo, Pai, a morar na eternidade, porque quando o Senhor diz maravilhoso, eu lembro do Senhor como um príncipe da paz, o meu conselheiro, Pai, o Deus forte, o que me dá força, Pai, e maravilhoso, porque Tu és maravilhoso. Assim é a minha oração, Pai, que o Senhor abençoe cada um, Pai, no poder que há, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Compartilha, se inscreva e Deus abençoe sua tarde. Tchau.